Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração, assim, sobre algo que define muito a nossa experiência no mundo, né? Que é viver em sociedade. Hum, Já parou pra pensar por que a gente faz isso? É só conveniência, uma escolha racional, talvez? Ou tem algo mais profundo, quase instintivo? boa pergunta. Vamos investigar o que o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, chama de lei de sociedade. E ver como essa ideia se conecta com outras fontes que a gente analisou, sabe? Desde a literatura até filosofia. Exato. A proposta é essa mesma. Ir além só da visão do Kardec, que já é bem rica, né? E ver como essa necessidade de viver em grupo aparece e às vezes é até, questionada Sim. em histórias como O Pequeno Príncipe, nos personagens super complexos do Dostoiévski e até naquela busca por um propósito em situações extremas, como o Viktor Frankl descreveu também. A nossa jornada hoje é tentar entender por que essa vida coletiva é tão central para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E como esse contato com o outro, mesmo com os perrengues todos, E não são poucos. pois é, como isso nos transforma e nos ajuda a avançar. Então tá, vamos tentar desenrolar isso. Para começar, essa ideia de viver junto, em sociedade, isso é algo que vem de fábrica? É natural mesmo? Olha, é interessante como o Livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais, vai direto ao ponto. A questão 766 é bem explícita, né? Pergunta lá. A vida social está na natureza? Ou seja, é uma lei natural vivermos juntos. Isso. E a resposta dos espíritos é um sonoro certamente. Assim, sem rodeios. Deus fez o homem para viver em sociedade. Certamente. É bem direto, né? E eles justificam isso de duas formas principais, pelo que eu vi nas fontes, certo? Uma mais, digamos, prática, ligada às nossas necessidades, Exato. e outra mais ligada ao nosso desenvolvimento como pessoas, como espíritos, talvez. Perfeito. Do lado material, a coisa é bem óbvia, né? Sozinhos a gente simplesmente não dá conta. Uma das discussões que a gente analisou trazia uma imagem ótima, Qual? que não somos como tartaruguinhas que mal saem do ovo e já, se viram sozinhas no mundo. Ah, sim, lembro disso, é verdade. Nós, humanos, a gente nasce incrivelmente dependente, né? Totalmente. Um bebê humano é a definição da vulnerabilidade, né? Precisa de anos de cuidado constante. Alimentação, proteção, aprendizado. Essa dependência inicial tão longa, que é bem diferente em muitos outros animais, acaba criando laços muito, muito fortes desde o começo, né? Com certeza. E isso não some quando a gente cresce, né? Pelo contrário, a vida moderna só complica essa teia. Como assim? Pensa bem, quem fez a sua roupa, o seu café hoje de manhã, o aplicativo que a gente está usando agora para conversar? É uma rede, nossa, gigante de interdependência. Ninguém faz tudo sozinho. Exato. Essa rede é a base da nossa sobrevivência material que ficou super complexa. E aí entra o outro ponto que os espíritos levantam lá em Kardec, Que seria? que Deus não nos deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ah, interessante isso. A capacidade de falar. E não só falar, né? Toda a nossa capacidade de comunicação complexa, essa variedade enorme de sons que a gente consegue produzir, as línguas com suas estruturas gramaticais, tudo isso. Os sons nasais do português, que são um desafio para quem aprende, ou sei lá, os sons guturais de outras línguas. Exatamente. Tudo isso seria um baita desperdício se a gente fosse feito para viver isolado numa caverna, sem interagir. Faz sentido. Essas ferramentas são para conexão, para troca, para o convívio. Precisamente. A nossa biologia, as nossas capacidades, elas apontam para a vida em comum. A linguagem, a empatia que a gente pode sentir, a capacidade de cooperar, tudo isso floresce na interação. Ok, então a natureza, digamos, nos empurra para a sociedade. Mas e o contrário? Sabe, a figura do eremita, da pessoa que busca o isolamento absoluto? Sim.
Kardec também pergunta sobre isso, né? Na questão seguinte, a 767, esse isolamento total é contra a lei natural? Eu lembro de uma das fontes que a gente viu citando os sadhus na Índia. Ah, sim, os sadhus são um exemplo fascinante dessa busca, às vezes bem radical pelo desapego, muitas vezes através do isolamento físico mesmo. Alguns com votos de silêncio, outros com práticas físicas extremas. Tipo, não cortar o cabelo por décadas, ou até imobilizar um braço, coisas assim. Pois é. E do ponto de vista dos espíritos lá no livro, essa busca pelo isolamento absoluto, mesmo que a intenção por trás seja elevada para aquele indivíduo, ela vai contra a correnteza da lei natural. E qual seria a consequência desse isolamento, então, segundo essa visão? O que acontece com quem se aparta do convívio? A resposta na questão 767 é que esse isolamento prolongado, ele embrutece e estiola o indivíduo. Embrutece e estiola. O que seria estiolar? Embrutece no sentido de tirar a sensibilidade, tornar mais áspero, sabe? E estiola é como fazer murchar, definhar, perder o viço. O nosso instinto básico é buscar companhia. Entendi. Tinha uma metáfora muito boa numa das discussões que a gente viu, a dos seixos rolados. Já viu aquelas pedras de rio, bem lisinhas, redondinhas? Claro, lindas, né? Ficam assim, de tanto bater umas nas outras e rolar com a correnteza, imagino? Exatamente. Elas só ficam polidas, lisas, por causa do atrito constante, umas com as outras, com a areia, com a água. Uma pedra que fica isolada lá na margem, ela permanece áspera, cheia de pontas. Não tem o polimento que o contato constante proporciona. Nossa, que imagem poderosa. Faz todo sentido. A convivência social seria esse rio, entende? Que nos desgasta, mas que também nos lapida. Totalmente. É no contato, nesse atrito que é inevitável com o outro, que as nossas próprias asperezas aparecem, né? Como é que alguém pode saber se é realmente paciente se nunca for testado pela impaciência alheia? Exato. Ou generoso, se nunca tiver a chance ou a necessidade de dividir algo que é seu. O outro funciona como um espelho, né? Um espelho que a gente não tem quando tá sozinho. É isso. O isolamento impede esse autoconhecimento que só a relação proporciona. E, consequentemente, acaba limitando o desenvolvimento moral. A literatura é mestra em mostrar isso. Como assim? Pega O Homem do Subsolo, do Dostoiévski. É um mergulho assustador nisso aí. O personagem se fecha no quarto dele e fica lá remoendo ressentimentos, destilando amargura contra tudo e todos, num ciclo vicioso de autoanálise que só afunda ele mais e mais. É a ilustração perfeita do estiolar, do murchar, que a falta de contato real, de relação, pode causar. Ele é o anti-seixo rolado, então. Exatamente. Fica preso na própria aspereza, sem chance de polimento. Então, tá. A gente chega num ponto crucial aqui. Se viver junto é natural, é necessário para a gente se polir como os seixos, mas ao mesmo tempo é fonte de tanto conflito. Sim. Uma das fontes que a gente viu levantou isso muito bem, né? Como a gente usa a convivência para competir, para excluir, para dominar. Infelizmente é verdade. Então, qual o sentido maior disso tudo? É só uma questão de sobrevivência e de um polimento individual meio doloroso? Ou tem um propósito mais amplo, algo providencial, como o Kardec pergunta na questão 768? Essa pergunta 768 é chave mesmo. E a resposta direciona para a ideia de progresso como a finalidade principal. A grande lei que, segundo essa visão, permeia tudo é a do progresso. Progresso. E o progresso, seja ele intelectual ou moral, ele simplesmente não acontece de verdade no isolamento. A convivência, com todos os seus desafios e o atrito dos seixos, voltando à metáfora, é o motor desse progresso. Entendi. E aquela tendência que foi discutida do instinto de conservação, que acaba se distorcendo em egoísmo? Aquele farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso, que é uma reação tão comum, infelizmente. Pois é. Essa é exatamente a aspereza do seixo que precisa ser trabalhada. E é no contato diário, nas necessidades que batem de frente, nos desejos que se chocam, que a gente tem a oportunidade de perceber isso e, quem sabe, transformar.
A sociedade como um campo de treinamento para superar o egoísmo e desenvolver, sei lá, solidariedade. Basicamente isso. E foi comentado também, né, que esse progresso moral é bem mais lento e mais difícil que o intelectual. Ah, sim. Conhecimento a gente absorve, aprende, lê num livro, assiste a uma aula, mas mudar um hábito que está lá arraigado, desenvolver paciência de verdade, compaixão, isso parece exigir outra coisa. Exige experiência vivida. A transformação moral é pessoal, é intransferível. Você pode ler 1000 livros sobre perdão. Mas só aprende a perdoar de fato. Perdoando, exato. O conhecimento intelectual pode até ser adquirido de forma mais passiva, mas a virtude moral exige a prática, o confronto com a situação real, a decisão consciente ali no calor do momento. Entendi. Por isso, a sociedade, com suas interações constantes, é esse rio essencial. Ela nos força a agir, a reagir, e nesse processo todo, ela nos oferece a chance de nos aprimorarmos. Essa conexão forte entre o vínculo, o aprendizado e o sentido da vida me lembrou muito de O Pequeno Príncipe. Sabe? Claro, um clássico. A forma como ele aprende sobre responsabilidade e afeto através da relação que ele constrói com a Rosa, que era única para ele porque ele cuidou dela, e depois com a raposa. A raposa. O cativar. Isso. Aquela frase clássica, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso parece um eco direto dessa lei de sociedade que a gente está falando. É uma conexão perfeita, sem dúvida. O Saint-Exupéry, com aquela poesia toda, ele toca na essência da questão. Criar laços, o cativar gera responsabilidade. E é nessa responsabilidade mútua que a vida ganhou um significado diferente. E os outros planetas que ele visita antes são o oposto disso, né? Exatamente. O rei que reina sobre nada, o vaidoso que só quer aplauso, o bêbado que bebe para esquecer a vergonha de beber, o empresário que conta estrelas achando que é dono delas. São ilhas de solidão e de falta de sentido, né? Justamente pela falta de vínculos reais, de troca. É a esterilidade do isolamento que Kardec mencionava, só que representada de forma literária, poética. E essa ideia da responsabilidade como fonte de sentido. Isso me leva direto para o Viktor Frankl. Ah, sim. A logoterapia. Ele viveu o extremo oposto do Pequeno Príncipe, né? O horror do campo de concentração. E mesmo lá, ele encontrou algo parecido com isso, não foi? Exatamente. Frankl, como psiquiatra, observando a si mesmo e aos outros prisioneiros, ele percebeu uma coisa fundamental. O que ajudava as pessoas a sobreviverem psicologicamente mesmo naquelas condições desumanas. O que era? Era ter um sentido, um porquê para suportar o como. E esse sentido quase sempre estava ligado a algo ou alguém fora da pessoa. Como assim? Podia ser o amor por uma pessoa que estava esperando lá fora, a responsabilidade por uma obra que precisava ser concluída, ou até mesmo a decisão de enfrentar o sofrimento com dignidade, sabe? Como uma última liberdade que ninguém podia tirar. Aquela citação famosa dele, que acho que ele pegou do Nietzsche, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Essa mesma. O sentido não vinha só de dentro para fora, mas dessa relação com o mundo, com os outros, com uma tarefa, um objetivo. É o oposto da vida autocentrada e vazia dos personagens lá dos planetas do Pequeno Príncipe, ou da amargura paralisante do Homem do Subsolo. Sim. Mostra que mesmo na pior das circunstâncias, a conexão, seja ela real, na memória ou como um objetivo futuro, é vital. Mantém a gente humano. E por falar em Dostoiévski de novo, ele não mostra só o lado sombrio do isolamento, né? Em O Idiota, ele explora o desafio que é tentar viver essa conexão de forma radical, através do príncipe Mishkin. Ah, o Mishkin. Uma figura fascinante. Uma figura de bondade quase pura, né? Ingênua até. Totalmente. Ele encarna o ideal da lei de sociedade. A compaixão, a empatia total, a busca pela conexão genuína sem interesse nenhum. Ele tenta viver um amor cristão na sua forma mais pura. Só que no meio de uma sociedade russa do século XIX, cheia de interesses mesquinhos, vaidade e jogos de poder. Exatamente. E a tragédia dele é justamente o resultado desse confronto.
Mostra a dificuldade imensa, quase a impossibilidade, de manter essa pureza e essa conexão num mundo que opera por outra lógica. Um mundo que acaba por rejeitá-lo, por esmagá-lo. É um retrato bem duro, né? Mostra que viver segundo essa lei de amor e fraternidade, embora seja o objetivo apontado lá por Kardec, é um caminho bem árduo, cheio de obstáculos no mundo como ele é hoje. Sem dúvida. E as fontes que a gente viu mencionavam a família como ponto de partida para esse aprendizado todo, certo? O nosso primeiro laboratório social. Sim, frequentemente a família é vista como a célula máter da sociedade, né? O primeiro ambiente onde a gente experimenta essa dinâmica dos laços, da interdependência, dos conflitos também, e da necessidade de cooperar. É ali que, idealmente, pelo menos, a gente aprende as primeiras lições sobre respeito, partilha, tolerância, perdão. Ou sofre as consequências da falta disso tudo, né? E aí a gente leva essa bagagem, boa ou ruim, para a sociedade mais ampla. Então, tá, ao juntar essas peças todas, a filosofia espírita, a poesia do Saint-Exupéry, os dramas do Dostoiévski, a psicologia do Frankl, o que emerge dessa nossa exploração? Parece ficar bem claro um ponto central, né? Qual seria? Que a gente não foi feito para ser ilha. Somos seres de relação por natureza. Viver em sociedade não parece ser só uma conveniência, mas a própria condição para o nosso crescimento. Concordo totalmente. Os pontos-chave que saltam para mim são, primeiro, a sociedade como nosso ambiente natural para crescer, tanto materialmente quanto moralmente. Segundo, o isolamento como um caminho que limita, que empobrece. E terceiro, essa ideia forte de que o sentido da vida está muito ligado aos vínculos e à responsabilidade que a gente tem uns com os outros. Exato. Todas essas fontes, por caminhos bem diferentes, elas convergem para essa ideia central. O isolamento, seja ele físico ou emocional, como a gente viu nos exemplos da literatura, ele tende a levar à estagnação, ao ressentimento, a um tipo de sofrimento que não leva a lugar nenhum, um sofrimento estéril. Por outro lado, a convivência com todos os seus atritos inevitáveis, lembrando de novo dos seixos rolados, é o palco onde acontece a verdadeira lapidação. É ali que a gente é confrontado com as nossas limitações e tem a chance de desenvolver empatia, paciência, a capacidade de perdoar, de colaborar. É onde a gente se conhece de verdade, né? Através do reflexo no outro. Isso. É o cenário indispensável para o progresso individual e coletivo. E também para a gente encontrar um propósito que vá além do nosso próprio umbigo. Feita que a sociedade é esse campo de aprendizado compartilhado, esse rio que nos polhe através do contato constante, talvez a gente possa começar a encarar os desafios do dia a dia, as discussões no trabalho, as divergências em casa, as dificuldades de convivência em geral, de uma forma um pouco diferente. Como assim? E se em vez de ver esses atritos só como problemas, como fontes de estresse, a gente passasse a vê-los como as próprias ferramentas que a vida nos oferece para alisar as nossas arestas, para crescer em compreensão mútua, e para construir juntos um sentido mais profundo para nossa jornada. Uma mudança de perspectiva. Fica aí a provocação para a gente pensar sobre isso.